Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida, seja muito bem-vinda. Esse é o Espaço Feminino. Você está na Rede Boas Novas. Estamos há 24 anos transmitindo Jesus. Parabéns pela boa escolha. Você ligou numa televisão onde você pode assistir tranquila. Aqui você não vai ter apelo a drogas, sensualidade, bebidas alcoólicas. Aqui você está em casa e que bom saber, que honra saber que você ligou sua televisão e deixou a gente entrar aí na sua sala e já sabe, como sempre, que você tem um lugar aqui e é mais do que convidada e muito especial para conversar hoje com a gente sobre menopausa. Eu sou Tereza Gomes e para conversar aqui com a gente eu tenho o Thiago Giacone, que é nutrólogo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez, também a Beatrice Nuto Nóbrega, que é ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda. Obrigada, Tereza. Já está em casa? Prazer. Estou em casa. E na música, mas também já está mais do que convidada para conversar com a gente, conhecida nossa, Ana Vilotti. Seja bem-vinda de volta. Muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui. Ana, fala aí um pouco para a gente como é que está a correria. Nossa, graças a Deus bastante, né? A gente tem algumas igrejas já para estar cantando, estar aí ministrando. E é um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem dado para a gente, né? Músicas que são autorais, composições nossas. Está disponível em todas as plataformas digitais. Legal. Né? Nós temos CD físico também para quem ainda gosta de manusear, O ano começou com tudo. Começou com tudo, graças a Deus. Graças a Deus. E é daí para frente, né? Não. Amém, daí para frente. Lembrando que durante o Espaço Feminino, os contatos de todos os nossos convidados estarão aparecendo na tua tela e também estarão no nosso site e no nosso canal do YouTube. E aproveitando que eu estou falando do site e do canal do YouTube, eu chamo você que está em casa para participar do Espaço Feminino com a sua sugestão, com a sua pergunta, com o que você quer que a gente faça aqui para você. Se você quer ir uma receita nova, um artesanato, ou gostaria de aprender sobre algum tema, mande a sua sugestão para a gente e para participar é muito fácil. Nosso e-mail é espacofeminino@boasnovas.tv, nosso site www.boasnovas.tv. Se você prefere aí mandar sua sugestão pelo WhatsApp, também tem, anota aí o código 21 98151 0069, código 21 98151 0069, o nosso canal do YouTube, youtube.com/Boas Novas Oficial. Lá daqui a pouquinho você encontra esse Espaço Feminino na íntegra e toda a programação da Rede Boas Novas. Você também nos encontra no Instagram, no Facebook, temos aplicativos para Android e iOS, então não tem desculpa para não encontrar os nossos convidados e para não participar do Espaço Feminino. E a gente continua agora ouvindo a música Ao Teu Lado, da Ana Vilotti, para tomar conta e a gente já começar com o espírito alegre, não é isso? Isso mesmo. O mesmo. espaço é todo seu, Ana. Bem, vamos lá. As lutas tentam me impedir, as ondas tentam me submergir, o medo tenta calar a voz.
dessa vida que agora vivo no corpo. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele vive em mim. Jesus, crucificado, contigo na cruz, vou negando meu eu, pois vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estamos de volta com o Espaço Feminino. Se você ligou sua TV agora, estamos falando hoje sobre menopausa. E aqui para conversar comigo, eu tenho o Tiago, que é nutrólogo, já está na intimidade aqui, gente. Beatriz, que é ginecologista obstetra, e a Ana, que cantou, mas também vai bater esse papo com a gente. Vamos começar, né, no simples. O que é a menopausa? Como é que a gente define? Na verdade, a menopausa é a última menstruação da mulher. Só que, às vezes, quando ela acontece, a gente não sabe que essa vai ser a última. Perfeito. Então, para a gente definir com certeza que essa foi a menopausa, a última menstruação da mulher, a gente espera pelo menos 12 meses. Se depois de uma menstruação a mulher passar 12 meses, 1 ano sem menstruar, a gente fala que aquela foi a menopausa. Caramba, aquela... De 1 ano atrás, na verdade, né? Ainda bem que mulher marca tudo, né? Ela sabe dizer quando foi, porque senão ia ser feio. Como é que a gente ia determinar quando foi, mais ou menos? E é um período de transição, né? Que a mulher começa a sentir as alterações no corpo dela. O pessoal chama de climatério, né? Essa transição. E a menopausa é a data da última menstruação, mas esse período de transição ela já começa a sentir alterações no corpo. Os famosos sintomas da menopausa, que são? Então, são vários sintomas aí que atingem esse período que a gente chama de perimenopausa ou climatério, que é próximo aí do final da vida reprodutiva da mulher. Os mais famosos são as ondas de calor, os fogachos, né? Que são umas ondas de calor, um calor que vem em ondas normalmente na parte mais alta do corpo, fica uns minutos e depois vai embora, às vezes vem com um suor, né, refratário. Isso pode vir tanto durante o dia quanto à noite, né? Às vezes acorda a mulher durante a noite. Fora isso, tem outros sintomas também, como insônia, alteração emocional, irritabilidade. Diminuição da libido. Diminuição da libido também, do desejo sexual. Atrofia genital em geral, né? São vários sintomas aí relacionados com essa queda de hormônios que acontece próximo da menopausa. Existe mais ou menos uma faixa de idade onde isso pode acontecer mais ou vai do organismo de cada pessoa? A gente fala que os hormônios começam a cair por volta dos 40 anos, que é quando se inicia essa fase do climatério que o Tiago falou. Mas a idade média da menopausa, ela varia aí, né, nos Estados Unidos em torno de 51 anos, no Brasil talvez um pouco menos, mas os sintomas podem começar antes. E aí a menopausa vem um pouquinho depois. Isso tem mais a ver com o nível hormonal ou com a data mais ou menos do início? Tipo assim, se começou a menstruar mais cedo entra na menopausa ou não? Sim, quanto mais cedo teve a primeira menstruação, mais cedo entra na menopausa. Então, dá para fazer um cálculo aproximado. Não é preciso, mas que realmente, quando começa uma menstruação muito novinha, acaba tendo uma menopausa um pouco mais precoce também. Isso tem muito a ver também com a história familiar, né? Então, se a família tende a repetir a idade da menopausa. Então, se a minha mãe teve uma menopausa muito nova, é uma coisa para você ficar de olho, já de pensar em uma menopausa precoce, ver aí com que idade que a sua mãe teve. Se a sua mãe teve uma menopausa mais tardia, a tendência é que você repita também essa menopausa mais tardia. Entendi. É uma coisa interessante para as mulheres até perguntarem em casa, né? Mãe, vó, quando foi que você parou de menstruar? Para ir se programando aí em relação aos filhos, a toda essa programação de família também, né? Claro. A menopausa, o tratamento dela é para deixar ela acontecer mais tarde ou é para passar por ela com menos sintomas? Como é que funciona? Primeiro assim, a menopausa é uma coisa normal, que acontece para todas as mulheres. Então, não obrigatoriamente ela precisa ser tratada. Legal. Ela faz parte da vida reprodutiva, da vida da mulher.
né? Claro que algumas mulheres enfrentam essa fase da vida de uma maneira mais tranquila e algumas mulheres acabam sofrendo mais com sintomas, né? E aí, quando esses sintomas trazem sofrimento para a mulher, aí a gente faz um tratamento. Entendi. Então não existe nada de vamos afastar aí, tentar fazer a menopausa ser um pouquinho mais tarde. No caso dessas pessoas que têm menopausa mais cedo, não precisa, não existe isso. Não tem muito. Na verdade, são assuntos ainda que são muito complexos, né? Ainda são muito discutidos. Claro que existe uma corrente na medicina que vai encarar isso como uma normalidade, então é um processo evolutivo, né? Quando a gente fala, nossos hormônios caem porque nós envelhecemos, mas a idade também, mesmo, né? Ou a gente pode encarar isso pelo contrário, nós envelhecemos porque nossos hormônios caem, tá? Então tem uma corrente nova, já não tão nova, mas que já preconiza de manter os hormônios para ter essa passagem de forma mais tranquila, sem tantos sintomas, sem ter os fogachos, sem ter... Mas isso é muito individualizado. Claro que não é para todo mundo, isso tem que ser avaliado caso a caso, mas é uma possibilidade, sim, de fazer uma reposição hormonal para conseguir manter os hormônios femininos constante, mesmo após o período de menopausa. Que tipo de cuidados, então, a gente tem que ter? Claro que no período da menstruação, que é o maior período da nossa vida, a gente tem, claro, uma vez por ano, que tem que estar indo no médico, fazendo preventivo e tal, mas a gente sabe que muda tudo quando a menopausa chega. Muda a fisiologia toda. Como é que a gente tem que mudar esse cuidado, né? E essas visitas ao médico para esse acompanhamento? Isso. Não é porque a mulher parou de menstruar que ela precisa deixar de ir ao ginecologista, né? Os cuidados, alguns cuidados que a gente tem mais nova, a gente continua tendo. Então, preventivo, a recomendação do Ministério da Saúde é a gente colher até os 65 anos, né? Anos depois da última menstruação. Mamografia, a gente começa a fazer principalmente a partir dos 40, mas mantém no mínimo até 70 anos. Então, tem alguns cuidados de prevenção. Mamografia, o preventivo, dosagens de hormônio, né, da tireoide, algumas dosagens de glicemia, né, que é da diabetes, rastreio de alterações de colesterol, que são coisas que costumam acontecer com o passar do tempo e são mais frequentes nesse período aí da menopausa. Até porque até o momento da menopausa, as mulheres conseguem manter hormônios, né, principalmente os estrogênios e progesterona, estradiol e progesterona, que trazem benefícios para ela. Faz proteção cardíaca, faz proteção óssea. Por isso que as mulheres, ao entrarem na menopausa, aumenta muito a chance de doenças cardiovasculares. As mulheres, até o momento da menopausa, elas têm uma proteção. Você vê que quase nenhuma infarta, né? E enquanto os homens têm um aumento desde jovem já da chance de ocorrência desse evento. E a partir do momento que ela entra na menopausa, ela começa a se igualar aos homens. Então, aumenta a chance, sim, de doenças relacionadas à deficiência desses hormônios. E hoje já está vendo alguns estudos mostrando que a gente conseguir manter esses hormônios por um tempo maior, você teria uma proteção. Inclusive até a osteoporose, né, que é uma patologia que a gente tem que ficar muito atento. As mulheres perdem muito, e eu vejo isso no consultório constantemente, perda de massa muscular, né? Sabe que 1 em cada 3 mulheres, depois dos 45, 50 anos, já começa a perder a capacidade de levantar sem ter apoio, só por conta de sarcopenia, por perda de massa muscular, devido à queda hormonal. Caramba. Cai estrogênio, cai progesterona, cai testosterona. 1 que em é um cada hormônio, 3, isso é um número assim. É muito alto, né? E as pessoas não notam, porque acham que é natural, é da idade. E a gente tem que começar a parar um pouquinho com essas patologias relacionadas à idade e saber que independente se você está com 50, 60 anos, tem que ter vida sexual ativa, tá? Tem que estar. Eu acho que isso é até preconceituoso já, por causa da idade, Exatamente. Mas hoje em dia, gente, a gente vê a história de cada velhinho que dá câncer e muito novo. Com certeza. Né? Eu tenho pacientes já com mais de 60, 70 anos, com uma disposição, com uma energia, completamente independentes, porque a gente tem que viver mais, mas a gente tem que viver com qualidade. Né? Não adianta não viver adianta mais só para ficar vegetando. Exatamente, prolongar a vida para ficar acamado ou para ter uma fratura por conta de uma osteoporose. Então, eu acho que a gente tem que prevenir, sim, tem que estar sempre em contato com o médico, né, com o ginecologista para fazer acompanhamento, tem que ver a parte endócrina para ver a tireoide, né, a deficiência de hormônio tiroidiano é muito grande na população.
E vai ficando cansada, vai ficando sem disposição. Engorda. Engorda. Que é a palavra vilã para toda mulher que assiste a gente, né? E às vezes não é nem porque tá comendo errado ou porque tá comendo demais. E você vê, assim, as mulheres falam que a partir dos 30 anos sempre vai ganhando 1 quilinho por ano, né? Mas por que isso acontece? Tá indo muito bem, tá com os hormônios todos ótimos, na fase melhor da vida, de repente os hormônios começam a cair, começa a perder musculatura. Musculatura é o que faz você gastar energia, é o que vai fazer queimar calorias. Entendi. Tá? Então, mesmo que ela continue comendo a mesma coisa, com o passar do tempo, como ela vai gastando cada vez menos, ela vai acumulando cada vez mais. Por isso que vai ficando cada vez mais gordinha, com mais acúmulo de gordura, às vezes até com um pouco mais de flacidez, porque vai perdendo a massa magra. Entendi. Tá? Aí a importância de se manter, né, ativo. Sim, fazendo atividade física, né? Estando bem equilibrado com uma saúde, uma alimentação adequada, reajustar a dieta nessa fase da vida, né? Que querendo ou não é uma fase da vida onde junta todas as preocupações, 45, 50 anos, os filhos já estão todos adolescentes, saindo de casa, daí acaba compensando na comida também, Com certeza. né? Relacionamentos às vezes já de muito tempo, e acaba que é um momento na fase das mulheres que é uma demanda muito grande psicológica, e acaba descompensando. Claro, claro. Bem, vocês falaram muito sobre a queda de níveis hormonais que acontece não só a partir da menopausa, mas a partir dos 30 anos que a gente escuta. Como então a gente consegue repor isso? Existe algum jeito natural ou só por remédios? Como é que faz isso? Então, existem várias formas de repor hormônios, né? Mas isso, como o Thiago falou, é uma coisa bem individualizada. Em relação à terapia hormonal do climatério, da menopausa, teve uma época que não se fazia de jeito nenhum. Pois né? já ouvi muito disso. Que tinha muito medo de trombose, aumento de incidência de risco de câncer de mama. E aí depois isso mudou, né? Foi uma época que se fazia para todo mundo, porque a gente achava que ia proteger o coração de doenças cardiovasculares, que ia dar mais vitalidade para a mulher, e aí fez por todo mundo e por tempo indeterminado. A tendência hoje varia um pouco de cada linha de tratamento do seu médico que você segue, mas a tendência hoje é fazer mais na transição, quando a mulher começa a apresentar os sintomas, né? E pelo menor tempo possível de que ela conseguir ficar bem com esses hormônios, de que ela conseguir controlar esses sintomas, né? É a tendência atualmente de você usar a terapia hormonal, a gente chama de maneira oportuna, que é logo que a mulher apresenta os primeiros sintomas, e tentar controlar ali os sintomas da maneira mais rápida. Mas hoje em dia tem algumas tendências de pessoas que estão querendo estender isso um pouco mais. Então, varia um pouco da linha médica que você vai seguir. Você, por exemplo, a cada ano vai descendo mais, então depois que se para essa reposição hormonal, e aí? Tem uma queda muito grande. Eu sigo uma linha que é onde a gente busca já uma permanência maior. Claro que tudo é individualizado, tudo é caso a caso. E você fazer essa transição e manter isso por o maior tempo possível. E sempre utilizando o que a gente chama de hormônios bioidênticos, hormônios que são exatamente idênticos. Claro que foram feitos em laboratório, mas que são quimicamente iguais aos nossos. O que daria uma certa controvérsia é quando a gente fala de medicações para suplementações. Tá? Então, medicação é o quê? É um hormônio que foi feito de forma sintética num laboratório que vai ter uma ação semelhante. Isso causou durante muito tempo o uso, aumentar a chance de câncer de mama, né? Tem vários estudos, inclusive com anticoncepcionais, aumenta em 20%, 21% a chance de câncer de mama, anticoncepcionais normais que a gente está acostumado a ver. Todo mundo usa. Né? E isso às vezes nem é tão falado assim, e tem estudos em jornais, em revistas de renome, mostrando esse malefício, né? Em relação à trombose, tudo a gente tem que pesar, porque tudo na medicina não pode ser feito para todo mundo, tá? Cada pessoa é diferente. Então, por isso que você tem que ter um contato íntimo com o seu médico, você tem que confiar no que ele está fazendo, seguir uma linha de raciocínio que se encaixe no que você acredita também, tá? Acho que todas as terapias são válidas e têm suas comprovações, mas o mais importante é você avaliar caso a caso. Né? E quanto mais próximo você está do médico,
mais ele vai conseguir observar se aquela medicação, se aquela suplementação foi boa para você, se a dose foi boa para você. É aquele mito de parar de ir para o médico só quando está doente ou achar que só tem que ir se adoecer, né? Exatamente. E parar de tratar laboratório, né? E eu acho que, nesses casos, graças a Deus, hoje em dia a gente está começando a entender que ginecologista e nutrólogo não é médico de se ir só quando está doente, né? Não, é médico de rotina, Exatamente. né? De saúde. Eu gosto de falar que ginecologista é médico de saúde, porque você precisa ir para manter a sua saúde em dia. E a nutrologia está bem aí do lado, né? O objetivo não é exatamente tratar doenças, é mais prevenir que essas doenças aconteçam e cada vez mais melhorar a qualidade de vida e manter a qualidade de vida do paciente. Longevidade, né? Claro. Exatamente. Perfeito. A gente vai para um break e já a gente volta falando um pouco mais hoje sobre menopausa. Segura aí. Nos braços de um pai, eu posso me lançar, me entregar sem me reservar. A ele conto os meus segredos e todos os meus medos vão embora pra nunca mais voltar. Restaura o meu ser, brilho pra viver a tua vida em mim. Me chama pelo nome, me diz que já chegou pra transformar meu pranto em alegria infinita. Eu digo sim ao teu amor, eu digo sim ao teu chamado e vou correndo ao teu encontro. Eu digo sim ao teu amor, eu digo sim ao teu chamado e vou correndo ao teu encontro. A ele conto os meus segredos e todos os meus medos vão embora pra nunca mais voltar. Restaura o meu ser, o brilho pra viver a tua vida em mim. Me chama pelo nome, me diz que já chegou pra transformar meu pranto em alegria infinita. Eu digo sim ao teu amor, eu digo sim ao teu chamado e vou correndo ao teu encontro. Eu digo sim ao teu amor, eu digo sim ao teu chamado e vou correndo ao teu encontro. Me chama pelo nome, me diz que já chegou pra transformar meu pranto em alegria infinita. Me chama pelo nome, me diz que já chegou pra transformar meu pranto em alegria infinita. Eu digo sim ao teu amor, eu digo sim ao teu chamado e vou correndo ao teu encontro.
Fomos abençoados aí pela música Eu Digo Sim, da Ana Vilotti. Se você ligou sua TV agora, estamos falando hoje sobre menopausa. Já tiramos muitas dúvidas aí. Se você perdeu o começo, né? A primeira metade desse espaço feminino, fica tranquila que daqui a pouco você encontra ele no nosso canal do YouTube. Se eu fosse você, eu não perderia, porque realmente tiramos muita dúvida, né? Verdade, com certeza. E, assim, uma dúvida que eu tive, né? Legal. No nosso bate-papo. Aproveitando, conversa, né, que a gente ainda não passou por isso, a gente já sabe quando chegar, né? Graças a Deus, assim, eu tô longe ainda, né? Ainda vou casar, ainda pretendo ter filhos. Mas, assim, no caso do climatério, né, que são 12 meses, corre o risco, né, da mulher ter, depois desses 12 meses, corre o risco, já houve algum caso de alguma mulher que menstruou depois disso? Isso. Nesse finalzinho de vida reprodutiva, é muito comum a irregularidade menstrual. Então, a mulher, às vezes, fica 2, 3 meses sem menstruar, volta um pouquinho, 2, 3 meses sem menstruar, 6 meses sem menstruar, e isso volta, porque os níveis hormonais nesse finalzinho estão flutuando. Então, às vezes ela ovula, às vezes ela não ovula, né? Então, é comum ficar alguns meses sem menstruar, mas normalmente depois que passou um ano, se a mulher voltar a ter sangramento, aí a gente chama de sangramento pós-menopausa, e aí precisa investigar algumas patologias, né? Pode ser alguma coisa a mais. Pode ser alguma coisa a mais, um pólipo no útero, por exemplo, ou mesmo um sangramento por atrofia, que é o útero está tão fininho, a camadinha de dentro está tão fininha que ele sangra por fragilidade, digamos assim. Mas algum precisa movimento investigar. mais brusco, alguma coisa assim, né? A gente precisa investigar se ela voltar a sangrar depois de um ano, né? Até o ressecamento vaginal também, né? Acaba que após uma relação pode acabar tendo um tipo de sangramento por pequenas lesões. Entendi. Isso é tudo coisa que, claro, a gente vai passar, mas que dá para ser amenizado por N motivos e meios, né, não? Sim, Com claro. certeza. Para não ser tão sofrível, digamos assim, né? Para a mulher. E a gente tem que tornar o mais confortável possível, né? Então, quanto mais a gente puder oferecer para dar qualidade para essa mulher, para ela ter um mínimo sintoma, para ela ficar bem, para ela se sentir bem e ficar bonita, se sentir confortável, é o nosso objetivo. Claro. Até porque hoje, né, aos 50 anos, a mulher ainda é muito ativa. Então, tem mulheres de 50 anos que são cantoras, que são médicas, que são executivas, e elas precisam, para dirigir grandes empresas, para terem seus pacientes, para estarem no auge da vida profissional também, elas precisam estar se sentindo bem, né? Claro. E passar por essa transição, pela menopausa de forma saudável, mantém a vida social, a vida conjugal em casa, mantém tudo mais equilibrado. Com certeza. E a gente sabe, né, que a alimentação tem um poder aí, uma importância muito grande, né? Claro. A alimentação é a base de tudo, né? Na verdade que Hipócrates já falava, né? Faça do alimento o seu remédio, do seu remédio o alimento. Perfeito. Né? Tudo começa com a alimentação que vai fazer como que seu corpo vai reagir. Claro que nada é isolado, não é só comer bem, tem que comer bem, fazer atividade física, ter um controle emocional adequado, controlar estresse, dormir bem, isso é importantíssimo também. Né? E na menopausa acaba atrapalhando, né? A gente estava falando um pouquinho sobre insônia na menopausa. E por quê? É tanta flutuação hormonal que atrapalha todo o ciclo circadiano, atrapalha a qualidade de sono, daí gera estresse, gera cansaço. E a gente tem que tentar amenizar tudo isso. E quanto mais cedo você começa a criar hábitos bons, mais fácil você vai conseguir passar por essa fase. Né? Até de ter resiliência em enfrentar as mudanças. Essas dietas malucas que a gente deve estar passando por aí. E eu sei que isso não tem nada a ver com a menopausa, mas, gente, mulher faz dieta, não interessa a idade que ela tenha. Vamos combinar que, desde que nasceu, a gente está preocupado com a aparência, se está gorda, se não está. Isso deve mexer ainda mais, né, com esses níveis hormonais numa fase dessa. Sem dúvida. E eu até falei sobre, que a gente estava conversando sobre sarcopenia, perda de massa muscular. Quando eu faço uma dieta muito restritiva, a pessoa está lá com sobrepeso, resolve emagrecer, né? A pessoa quer emagrecer em um mês o que engordou em 10 anos, né? Todas as mulheres do mundo, assim. É sempre muito rápido. E se você não faz um acompanhamento adequado, com uma oferta de nutrientes de forma adequada, o que você mais perde é músculo, não é gordura. Olha. É igual a pessoa que fez bariátrica, tá? Bariátrica é um método, tem as suas indicações, mas você vê que a pessoa emagrece de forma envelhecida.
sem energia, né? Fica com o rosto envelhecido, Escorrido, né? porque perde toda a musculatura. Quando eu faço um exame, que é um exame que chama bioimpedância, por exemplo, que a gente vai ver toda a composição corporal, você vê que ela mantém, às vezes, uma quantidade de gordura muito grande e a musculatura... É o falso magro, É né? o falso magro. Tá? Então, emagrece de forma flácida. E cada vez que você emagrece, é muito difícil você ganhar músculo depois. É muito mais fácil você ganhar gordura. Então, você faz essa dieta da moda e emagrece, perde músculo. Daqui a pouco é por Daí isso que você tão engorda mais tudo de rápido. novo. Daí quando você vai fazer de novo, você tem menos músculo, gasta menos energia, tem mais dificuldade para emagrecer. Vai fazendo isso inúmeras vezes ao longo da vida, chega um ponto que você come um alface E engorda. e engorda, né? Praticamente isso. Você vê que a pessoa fala, nossa, doutor, eu não como nada e não consigo emagrecer. Eu acredito, você não gasta nada, né? Quando eu faço o exame dela, você vai ver, não tem músculo. É impressionante a curva. E na hora que eu mostro isso para ela e explico, eu falo, nossa, agora eu estou entendendo. Eu falei, então vamos ganhar músculo primeiro, depois a gente vai perder gordura. Eu ia falar alguma coisa? E aí, assim, só puxando um pouquinho o gancho do Thiago, tanto a dieta pode atrapalhar essa questão, né, da qualidade de vida, do emagrecimento, mas a gente sabe que mexe também com a questão hormonal. Tanto que dietas muito restritivas, dietas da moda, tendendo aí até um pouco para a anorexia, atrapalham o ciclo menstrual da mulher. Bailarinas, né, é muito comum ficarem com uma restrição alimentar muito rigorosa e aí ficam meses sem menstruar, né? Porque atrapalha todo o eixo hormonal. Então, mais um motivo para quando a mulher já está flutuando os níveis hormonais por conta da idade, mais um motivo para ela estar se alimentando direito, para esse eixo hormonal dela poder funcionar o máximo que ele conseguir. Qualquer extremo faz mal, tá? A verdade é essa. Quando você pega uma bailarina que é uma profissional de ponta, que tem uma atividade física intensa, um percentual de gordura muito baixo, tá? Não é uma pessoa saudável. Um atleta de ponta não é uma pessoa saudável. Tá? Não é porque ele é atleta que ele é saudável. Ele é uma pessoa extremamente inflamada. Tu vai ver, inclusive, até a alimentação desses atletas Sim, é uma bagunça, eles passam, né, por um processos muito restritivos e todos os nossos hormônios sexuais, eles derivam da gordura. Tá? Vem do colesterol. O colesterol é a moeda que vai ser convertida nos hormônios sexuais. Então, quando você tem, no caso das mulheres, um nível de gordura, dependendo do método, né? Você tem determinado valor, não menstrua mais. Tá? Bloqueia completamente a produção. As grandes atletas não engravidam. Tá? Então, quando você pega uma atleta de ponta olímpica, ela não consegue engravidar. Porque ela tem tão pouca gordura que ela não consegue produzir hormônio para engravidar. Nem menstrua, né, essas atletas. Nem menstrua, muitas, né? Muitas, né? Daí você tem que fazer o quê? Tem que fazer ela ganhar peso. Né? Daí fala assim, vamos parar um pouco a atividade física, vamos ganhar um pouquinho de peso para ela começar a voltar a produzir hormônio, entrar no eixo, fazer ovulação e para conseguir engravidar. Isso, é muito comum, né? Elas ficam anovulatórias, né? Ficam sem ovular por essa restrição mesmo de gordura. Que Isso não pode causar um quadro já estéril para a mulher? Não está relacionado com infertilidade a longo prazo, porque normalmente é uma coisa reversível, desde que ela volte a ter uma alimentação correta e é uma coisa totalmente reversível. Se não for reversível, no caso se for uma insuficiência mais grave, aí também tem hormônios, um tratamento que ajuda a estimular, a voltar à ovulação. Normalmente esses atletas, se tirarem a agressão, no caso do atleta, o tempo, a natureza é sábia, consegue reverter quase tudo, né? Com o tempo. Né? É igual um fisiculturista, mudando bastante de assunto, mas um grande fisiculturista também faz bloqueio, não consegue engravidar, né? A esposa, diminui a produção de espermatozoide, praticamente cessa. Mas se ele conseguir depois parar, diminuir o ritmo... é fantástico, né? O corpo sempre recupera. A natureza é sábia, ela sempre vai encontrar uma forma de se reorganizar. Às vezes demora um tempo, mas... Mas só lembrando, Tereza, que a gente está falando aqui dos excessos, né? Porque a atividade física ela é fundamental. Não, é importante isso. Principalmente nesse período da perimenopausa. Porque, como o Thiago já falou, vai caindo os níveis hormonais e predispõe a doenças como, por exemplo, a osteoporose. A produção óssea na mulher ela é muito ligada ao hormônio estrogênio.
quando o estrogênio cai, a mulher tende a perder massa óssea. E aí, fazendo atividade física, inclusive atividade física de impacto, atividade que faz, que gasta o osso mesmo, que a gente brinca, né? Caminhada, musculação. Por exemplo, uma hidroginástica já não é muito bom para ganhar massa óssea, mas ela precisa fazer atividade física para ter impacto ósseo, para voltar a fazer osso. Isso. Tudo no nosso corpo, quando a gente vai fazer construção de músculo, construção de osso, a gente precisa de 3 componentes. Você precisa de substrato, ou seja, comida, né? Alimentação. Todo tipo, né, inclusive. Todo tipo. Carboidrato, então às vezes fica nessa febre, nossa, eu vou cortar completamente carboidrato. Não tem como, a gente precisa, né? E precisa de estímulo, então fazer musculação, fazer caminhada, fazer um funcional, um pilates, que é ótimo também, que é um exercício que vai ter força, e hormônio, que é o que vai fazer a ligação de tudo isso. Por isso que quando a mulher entra na menopausa, o hormônio cai, você tem tanta dificuldade e vai perder massa óssea. Então a gente tem que conseguir manter, compensar, fazer mais estímulo, manter a nutrição adequada. Né? Perfeito. No caso, né, quem já vem prevenindo antes de entrar nesse período e tudo, desde nova, se a pessoa já vem mantendo uma atividade física, fazendo musculação, quando chegar nesse período, né, da menopausa, isso ajuda ela a não ganhar tanto peso? Ajuda. Ajuda muito, né? Como o Thiago falou, quanto mais músculo ela tem, mais ela consome energia, mais alto é o metabolismo dela, mais caloria ela está gastando só de acordar, né? E se manter ativa durante o dia. Fora que em relação à saúde óssea, os 30 anos, mais ou menos, é o pico de aquisição de massa óssea para a mulher. Então, por volta aí dos 20, 30 anos, é quando ela mais tem que estar produzindo osso. Seja com atividade física, lembrando, né, os 3 componentes fundamentais para a gente produzir osso. Atividade física que estimula o osso, vitamina D e cálcio. Se ela tiver esses 3 componentes no auge da produção óssea dela, ela já vai ter um osso bem saudável que depois, mesmo que ela perca um pouco, é mais difícil chegar aí na osteoporose. Entendi. A gente falou muito sobre esses extremos, sobre sintomas, climatério, irritabilidade. A partir de quanto tempo, assim, depois dessa menopausa, que a gente consegue equilibrar isso tudo de novo, que os sintomas começam a se equilibrar e que a vida começa a voltar ao normal? Envelhecer não é fácil para ninguém, né? Nunca! Acho que ela quis dizer isso de outro jeito, nunca! Então, esses sintomas, eles são mais... Tem alguns sintomas que são mais relacionados com a transição, que é com a queda abrupta do hormônio, mas tem alguns sintomas que são relacionados ao tempo que você fica sem hormônio e à própria idade. Então, essa questão dos fogachos, dessa onda de calor, são sintomas típicos da perimenopausa. Em geral, até 2 anos depois da menopausa, eles tendem a melhorar. Mas existem alguns sintomas que vão piorando ao longo do tempo, como, por exemplo, sintomas de atrofia genital. Então, a vagina mais ressecada, pode ter dor na relação sexual, infecção urinária de repetição. São algumas coisas que, pela queda de hormônio, mais a idade, tendem aí a ir piorando ao longo do tempo. Esses quadros aí que vão piorando com o tempo, como é que a gente faz para amenizar eles, então? Então, daí que vem a questão da terapia hormonal. Né? Por isso que é um assunto controverso, é um assunto que tem que ser bem discutido, bem individualizado, né? Mas tem algumas mulheres que vão se beneficiar e muito, tá? De você começar, às vezes, já uma reposição hormonal já no climatério, fazer a transição e manter. Mas o que a gente estava falando, não é para todo mundo. Tá? Tem que ser muito histórico, né? Exatamente, mas histórico de câncer, genética, né? Ter um acompanhamento muito próximo para ver os sintomas, quando começar, quando parar, né? Ajustar a dose. A verdade é que tudo em medicina, tudo, não tem forma de bolo. Perfeito. Tá? Então não existe um remédio que é bom para todo mundo, não existe uma fórmula que seja boa para todo mundo. E cada vez que a medicina está avançando, a gente consegue perceber ainda mais isso. Cada vez a gente está vendo que a gente precisa estar cada vez mais próximo do paciente. Por um longo período, no último século, a gente meio que se distanciou do paciente, ficou mais na razão, ficou um pouco mais na teoria, e agora a gente está voltando-se a reaproximar.
vê que precisa de consultas longas, que a gente precisa conhecer o histórico todo, da onde que ela vem, para onde ela vai, qual que é a demanda dela. Uma mulher de 50 anos, executiva, tem uma demanda hormonal diferente de uma dona de casa, Claro. diferente de uma vendedora, diferente de uma cantora, de uma médica. Cada um tem uma demanda diferente. Cada um precisa de uma quantidade de vitaminas diferente, de nutrientes diferentes, tem um corpo diferente. Né? Entendi. Você pega duas pessoas com o mesmo peso, elas são diferentes. A composição delas é diferente. Impressionante, Né? né? Então, e outra coisa que eu vejo muito é, porque minha amiga foi ou minha amiga fez, eu quero igual. Não dá para ser igual. Não dá pra Né? ser igual. O que é bom para ela pode ser ruim para você. E a gente tem várias opções também, né? Tem a reposição hormonal com gelzinho, né? Antigamente a gente fazia com comprimido também, a tendência hoje é mais transdérmico, mas pode fazer reposição hormonal só no local também, mais na parte genital, que aí tem menos efeito sistêmico pelo corpo. Então é realmente você procurar o seu médico, conversar, para a gente saber todos os riscos e os benefícios, né, de terapia hormonal. É sempre uma coisa polêmica. A melhor solução é sempre conversar, saber todos os riscos, os benefícios, e aí você decide junto com o seu Dosar e médico. aí ver o que tem menos, o que é menos ruim. Exatamente. A gente vai para mais um break. Segura aí que ainda tem espaço feminino e a gente já volta. Voltamos com o Espaço Feminino, mais uma vez, hoje falando sobre a menopausa. O papo está muito interessante, está quente, tiramos muitas dúvidas. Eu acho assim que é um bom momento, já que a gente falou que tem toda essa atrofia, que abaixa a libido, que o corpo muda, as alterações hormonais, irritabilidade, climatério, a gente deixar claro para as pessoas que estão em casa que a vida não termina quando a menopausa chega, né? Com E que certeza. ainda dá para continuar aí. Para isso a gente tem profissionais que ajudam e não atrapalham. Explicar um pouquinho do que ainda dá para se fazer mesmo com a menopausa. Antigamente, as mulheres, a tendência era que as mulheres morriam até antes de atingir a menopausa, né? Há milhares de anos atrás. E aí a gente, com o avanço da medicina e com o avanço do saneamento urbano, da qualidade de vida em geral, a gente já chegou na menopausa e hoje em dia a tendência é que a gente viva mais depois da menopausa do que antes, né? Se a idade média da menopausa é 50 anos, hoje em dia as pessoas estão vivendo até mais do que 100 anos, pode ser que no futuro a gente viva mais tempo depois da menopausa do que antes. Então, a vida não acaba, ela pode ser que ela esteja só na metade, né? Não precisa nem ser há tanto se cuidar. tempo. A expectativa de vida no começo do século XX, no Brasil, 45 anos. Que isso? As pessoas morriam de velhice aos 45, 50 anos. Então, as mulheres só entram na menopausa hoje porque sobrevivem. Entendi. Tá? As mulheres só menstruam hoje porque não engravidam. Nossos avós, bisavós tinham 18 filhos, então não menstruava. Tudo mudou. Nós evoluímos, a medicina evoluiu, a saúde evoluiu, os nossos trabalhos e funções mudaram, as profissões que existem hoje não existiam há muitos anos atrás. Nós dobramos a expectativa de vida, já estamos quase triplicando a expectativa em menos de 100 anos. Por isso que a gente está começando a ter essas patologias, essas alterações, de certa forma, recentes. Né? Menopausa não é uma coisa que a gente está tratando há 1000 anos, a gente está tratando nos últimos 50 anos. É pouquíssimo. É pouquíssimo do ponto de vista tempo. histórico, né? Por isso que é um tema polêmico também, né? Porque a gente ainda tem muito que aprender aí com Muito. essa fase da vida, né? Não Que é vai- doença De jeito nenhum. Não, e não é incapacitante. claro De que não. jeito nenhum. Uau! A alimentação pode melhorar também essas patologias de libido, de lubrificação, de atrofia? Dá para dar só com a alimentação também, dar uma aliviada? Eu acho que tudo soma, né? Você ter uma alimentação adequada vai contribuir, sim. Mas, claro, em relação à lubrificação, mesmo que não faça terapia de reposição hormonal, usar um lubrificante que seja, né? Uma medida tão simples e que é efetiva, Mas eu acho que né? tem também um preconceito contra o lubrificante. Pois é. Parece que não funciona se Não, usar mas- lubrificante. Mas né? para isso que as pessoas têm que saber que isso acontece, então tem que usar. E ao mesmo tempo o parceiro está ciente dessa alteração. Porque às vezes você pega, os homens vão ter uma outra situação que chama-se andropausa, que às vezes não é tão falado.
Porque é a no mesma caso das coisa, mulheres, só que do homem. né? exatamente. Só que no caso das mulheres, os hormônios estão vindo assim, de repente, pá. O dos homens vão vindo assim, caindo. Cara, então, homem emagrece mais rápido. tudo é mais Tudo é fácil, mais gente, fácil. pelo amor de Deus. e homem, você vê, homem não procura médico. É. Tá? Não procura médico. Acho que é por isso que Deus fez isso vai pro procurar homem, né? médico lá com 60, 70 anos, obrigado, né? É. Porque... Pela esposa. Exatamente, obrigado pela esposa. Então, quando eles acabam entrando um pouco de descompasso, porque você pega a mulher com 50 anos, tendo toda essa alteração hormonal, o homem com uma queda leve, mas contínua, então ele vai se adaptando, e acaba que eles saem de sintonia, É. né? Então tem que estar muito esclarecido isso, saber que não é o problema do relacionamento, não é o problema do parceiro, não é falta de desejo, Paciência mesmo, né? é biológico, né? Então tem que se adaptar. Tem que se adaptar e por isso é importante a gente também fazer um programa como esse que a gente está fazendo hoje, Tereza, para que as pessoas em casa vejam que o que elas estão passando acontece com todo mundo, que muitas mulheres passam por isso e que tem coisas para a gente fazer em casa e para o homem também, se estiver assistindo a gente, para ter um pouquinho de paciência mais com a mulher, porque não é fácil a gente ter essa queda tão abrupta, né, dos níveis hormonais, mas que a gente tem muita coisa para fazer, a medicina avançou muito, a gente tem muitas coisas para tentar amenizar essa situação aí e melhorar a vida conjugal, né, melhorar a vida dos casais em casa também. E vá na consulta junto. Legal. Meu esposo ia comigo quando eu estava grávida. Ele dizia que ele tinha uma ginecologista, porque ele acabava vindo comigo e na hora que ela passava os exames para mim, ela pegava e aproveitava e de vez em quando alguma coisa passava para ele. E ele fazia, por que não? Tem que ver, tá lá. ver o casal, né? Existe explicar, isso, chama pré-natal do parceiro. Aí. Olha aí, pronto, marido, tá vendo só? Você fez pré-natal junto comigo, perfeito. Que o homem, como o Thiago falou, homem foge tanto de médico que na hora que ele vai, às vezes a gente tem que aproveitar e já fazer um check-up básico. Já, geral, né? Família inteira. Gente, infelizmente o nosso tempo está terminando, a gente tem que terminar por aqui. Eu gostaria muito de agradecer o Thiago, a Beatriz e a Ana pela presença. Voltem sempre, o programa foi tão bom que passou assim. Rapidinho. As portas estão abertas para nossa sala, para nossa casa. Voltem, volte e a gente termina também com música, esperando que você aí tenha sanado algumas dúvidas e se está passando por esse quadro que a gente conversou tanto sobre por aqui, procure a ajuda de um profissional para melhorar a sua qualidade de vida e essa não ser uma fase tão traumática. A gente termina com a música Que Amor é Esse? Um grande beijo e até o próximo Espaço Feminino. A minha cura em tua cruz vou encontrar. Que amor é esse que deu sua vida por mim e abriu um novo e vivo caminho? Eu reconheço. Eu posso ver as mãos.